para que você tenha um produto completo na sua vida que vai fazer essa transformação. 0800 591 1137. Parcelinhas que cabem no seu bolso, a primeira para 45 dias. 1 mês e meio para você começar a pagar. E no boleto. E se é no boleto, fica muito mais fácil. Você sequer enche cartão. Faça isso por você. Cuide-se para você estar bem, para quem você ama, para você pegar um neto no colo, uma neta no colo, poder brincar com os filhos, com as filhas, sem nenhuma preocupação, sem dor, o que é essencial. Ligue agora que eu vou te dar 50% de desconto, mais um massageador. E você pode pedir também, se você quiser, mais um cálcio, que aí fica tudo completo. 0800 591 1137, 0800 591 1137. Magnésio quelato de verdade que resolve é o Magnésio Quelato Joy. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Musical FM, mais unidade cristã. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais um programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O tema de hoje é eleição condicional ou eleição incondicional. Os temas mais técnicos, eu vou dizer o seguinte, eleição incondicional é aquela que o eleito não tem meio que escolha, ele é eleito, ele nasceu eleito e é eleito até o fim. E a eleição condicional tem condições, né? Depende da condição
do próprio eleito, se ele recebe, se ele rejeita. É possível aceitar ou rejeitar a Cristo? Não é possível. Bom, antes de apresentar os nossos debatedores, estamos recebendo hoje aqui um ouvinte que veio assistir ao vivo o programa para saber se é tudo verdade o que acontece aqui na Rádio Musical FM. É o Levi Oliveira, lá de Arthur Alvim, na Zona Leste. Levi, bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Você congrega onde? Assembleia de Deus. Então você vai torcer para ele. Estamos aqui. Obrigado, Deus abençoe, fica na paz. Vamos lá, e mais uma vez o tema vai tangenciar sobre a questão da soteriologia, calvinismo, arminianismo, e vamos trabalhar essa questão. Com a gente aqui no programa, reverenda Maria Oliveira, da Igreja Presbiteriana da Penha, uma igreja linda aqui na Zona Leste de São Paulo, é teólogo e está sempre com a gente aqui. É um privilégio te receber, reverendo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer reencontrar César, conhecer aqui o professor Mateus, rever essa turma boa, preciosa, que trabalha aqui nos bastidores para entregar sempre esse conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes, seguidores aí. Legal. Com a gente aqui pela primeira vez, o professor Mateus Rangel, do Instituto Teológico Koinonia, teólogo, linguista, também psicopedagogo, escritor acho que esse livro aqui é dele, mais alguns livros aqui, produzidos por ele. Deus abençoe. Seja bem-vindo, pastor, irmão Mateus, irmão pastor, porque eu vou chamar de pastor o tempo todo. Mateus, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates, querido. Muito obrigado. Bom, vou começar com o Mateus, que é o nosso, que é a primeira vez, né? O convidado que veio pela primeira vez aqui no programa. Eleição condicional é bíblica? Bem, quero também, desejar aí a todos um ótimo debate, que possamos crescer em conhecimento. Pastor César, muito obrigado pela concessão desse espaço, pela confiabilidade de estar aqui. Pastor Mauri também. Deixar um beijo para minha esposa, para minha filha, que ficaram lá no Rio me assistindo. Legal. Nossos alunos também da nossa escola, e vamos direto ao tema. Bem, eu creio que a eleição seja condicional. E quando tratamos de eleição ser ou não condicional, esse adjetivo condicional e incondicional determina se a pessoa ela pode permanecer na condição que foi eleita. Então, logo, eleição é um tema tanto do arminianismo como do calvinismo. Ambos acreditam em eleição e até posso dizer que, de alguma forma, em predestinação. Porém, a maneira com que ela ocorre, o calvinismo entende que ela é bem fatalista. Ela ocorre de uma maneira onde Deus anteviu todas as coisas e determinou que elas assim ocorressem. O arminianismo, por sua vez, entende que Deus não determinou, mas ele consegue antever. Então, a presciência de Deus, ela observa o futuro e por isso ele sabe como as coisas funcionam, não porque ele tenha as determinado. Agora, a questão condicional, ela basicamente trabalha o ponto da soberania divina e da liberdade humana, que é o ponto que o calvinismo entende não existir liberdade humana. E sobre a questão da condição, existem duas condições, a condição do salvo e a condição do perdido. Para o calvinismo, isso foi pré-determinado por Deus, de modo que o eleito continuará eleito, e aí vem a frase popular, uma vez salvo, salvo para sempre, e o perdido continuará perdido. Então, no ponto de vista calvinista é assim. O que eu defenderei é que há uma condição aqui, ou seja, aquele que é eleito por Deus, ele pode vir a se perder, e aquele que, de alguma forma também, eu creio que Deus elegeu todas as pessoas, atraiu todas as pessoas e ministrou graça capacitativa a todas as pessoas lá em João. Elegeu todos? O senhor crê que ele elegeu todas as pessoas? Todas as pessoas, de alguma forma, foram eleitas para ser salvas. Porém, essa eleição é condicional. Elas podem extraviar do objetivo divino. Onde nós fundamentamos isso, João 12:32 é um bom texto que diz que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos os homens a ele. Então, de alguma forma, ele deu uma oportunidade igualitária, sem acepção de pessoas, sem partidarismo, e ao atrair essas pessoas para si, essas pessoas vão lidar com a graça ao seu próprio modo. Ok. Reverenda Mauri, já tem 500 anos nessas... vamos lá, sua opinião. Eleição condicional pode ser bíblica? Não, por quê? Não. Assim, quando nós olhamos a eleição na Escritura, não tem assim como pegar um viés de colocá-la como condicionante, A eleição é um conceito que dentro da teologia bíblica ele vem sendo construído, no Velho Testamento
que se torna mais amplo, claro, e percebido, entendido no Novo Testamento. Por exemplo, quando nós olhamos o que é parâmetro da escolha divina, quando Deus escolhe Israel, é por mérito da nação de Israel? Não. Ou seja, Deus forma a nação, Deus faz um povo. Quando Deus diz, amei Jacó e me aborreci de Esaú, é com base naquilo que Deus está vendo de bondade em Jacó e maldade em Esaú, antevendo? Não. Aliás, Paulo diz até que não haviam feito nem bem nem mal e Deus fez a sua escolha. Quando nós falamos de eleição condicional, nós estamos dizendo que o critério da escolha divina é um critério fora de Deus. A escolha de Deus não é a causa do que acontece. A escolha divina é uma consequência externa a Deus. Então, automaticamente, nós estamos também colocando aqui em questão a própria soberania de Deus. Então, para nós, a eleição, o pensamento mais coerente das Escrituras, a maneira como a Bíblia vai, ao longo da sua revelação, sendo posta a nós, mostrada, nós percebemos que a escolha de Deus é algo interno de Deus, não tem a ver com o externo a Deus. Ou seja, Israel ele sai do coração de Deus. Jacó é de dentro do coração de Deus, a nação. Davi e Jeremias como profeta, Ezequiel como profeta. E quando chega no Novo Testamento, a igreja também como povo de Deus é algo que vem de dentro do coração de Deus para fora. Não é algo que tem fatores externos determinando a decisão interna de Deus. É pelo contrário, Deus não é o agente passivo. Deus é o agente ativo em toda a construção da história da redenção. Ok. Irmão Mateus. Preciso dizer que a condicionalidade da eleição, ela nunca afetou a Deus, tá? A soberania dele continua intacta, ainda que eu seja livre. Ela afeta o próprio homem, o próprio destino do homem. Deus, ele vai continuar ministrando misericórdia para aqueles que decidiram pegar a graça e trabalhar a graça salvadora, e também vai ministrar juízo sobre aqueles que decidiram não usufruir dessa graça. Então, Deus, ele está lá com a sua soberania, com a sua graça, com a sua misericórdia e sua justiça. O que ele vai ministrar de acordo com o ser humano tem a ver com a resposta do ser humano. Logo, essa falácia, de que o calvinismo coloca muitas vezes que a soberania de Deus é afetada pela liberdade humana, não. Quem vai terminar no inferno ou no céu é o próprio ser humano, não é Deus que vai ser modificado. É também interessante dizer que a nossa liberdade, sim, é limitada. Eu não posso, por exemplo, dar um pulo daqui e estar no Rio de Janeiro. Há uma limitação física, há uma limitação espacial, há uma limitação física, das leis físicas em geral. Então, quando a pessoa diz que alguém, de repente, decidiu não fazer o proveito da graça na sua própria vida, ela está afetando o plano de Deus, é porque ela pressupõe que o plano de Deus para aquela pessoa já seja que ela é perdida. Mas não, a gente pode observar isso em vários textos, Vamos começar a fazer uso de textos bíblicos aqui. O que eu acho que fecha bem essa questão é Apocalipse capítulo 2, verso 4, onde Jesus utiliza aqui o verbo afecas para poder dizer que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. E ele, inclusive, faz uma espécie de advertência para que ela se mantenha lá. E ele diz que ela deveria se arrepender-se, metanosson, e também praticasse as primeiras obras, prota erga poieson. Ou seja, essa construção que ele aponta é justamente porque ela havia se perdido, ou seja, a condição dela mudou. Estava numa condição de salvo, mudou para uma condição de perdido. E a partir do momento que muda essa condição, ele vem com uma mensagem de juízo dizendo: caso você não retorne às primeiras práticas, a modificação desta condição fará com que você seja perdido e a salvação não mais vai atingir você. Então, como é que a gente lidar, por exemplo, com esse texto, pastor Mauri? Pastor Mauri, reverendo. Então, o texto primeiro não está falando que a igreja deixou de ser igreja e se tornou perdida. Eu acho que aí é forçar a exegese do texto, Quando o texto diz que ela perdeu o primeiro amor, ele até fala do zelo dela, que na sua ortodoxia ela permaneceu. Ou seja, o que Deus, o que Jesus está tratando com a igreja de Éfeso é o seu ardor, é o seu fervor espiritual. É o seu comportamento como igreja que está aquém, em termos de
amar Jesus da mesma forma em que ela amou no seu começo como igreja lá em Éfeso. Agora, aí nós estamos falando de seu empenho pela obra missionária, de seu ardor e fervor de culto. Ou seja, é isso que mudou na igreja. Jesus não está dizendo que aquela igreja se desviou e perdeu a salvação, agora não é mais igreja e agora ela deveria, né, voltar a ser igreja. Ou seja, não virou um grupo de pagão ali. Na verdade, ela continua sendo igreja, mas tem um comportamento como igreja aquém do que deveria ser seu comportamento. Tá, mas vamos pontuar aqui, por exemplo. O verso de número 5 diz assim, até uma oração condicional aqui, Eideme erhomai sutari ekneso, que seria, se não se arrepender, eu moverei do teu lugar o teu candeeiro. Então, essa condição, você pode perceber, caso não te arrependas, é enfático ainda no final do verso. Tem a ver com salvação aí, ou seja, o que é o candeeiro? Então, ela pode perder a salvação. Não vai perder a salvação. Ou seja, aqui o que Jesus está dizendo tem a ver com aquilo que Jesus diz, sal da terra e luz do mundo. Se o sal perde o sabor, ele fica insípido. Ou seja, o que é a função do candeeiro? É iluminar o mundo. Então, ela vai perder sua luminosidade, ela vai perder a sua funcionalidade como igreja nesse local. Ou seja, o que Jesus está tratando... Vamos por parte, concluir aí. O que Jesus está tratando aqui com a igreja é a questão de disciplina, não a questão de perda de salvação. É a questão de correção, né, que Jesus está lidando com essa igreja. Esse texto não está abordando nada de perda de salvação. Então quer dizer que se a igreja em Éfeso não se corrigisse, mesmo assim eles eram salvos? Eles são salvos, é uma igreja. Jesus está falando com o seu povo. Mover do lugar o candeeiro ela está perdendo a sua função de ser uma igreja que vai iluminar, e o que Deus fará com a igreja nesse caso é a sua disciplina sobre a igreja. Pastor, irmão Mateus. Então, eu vejo que não, porque Apocalipse capítulo 1, verso 11, verso 12 e 13, ela mostra que o candeeiro é a representação da própria igreja. Olha o que o texto diz. Voltei-me a ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Aqui se refere às 7 igrejas, e no meio delas, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ou seja, as 7 igrejas aqui são o candeeiro. Quando diz que vai remover o candeeiro, é que ela vai perder a identidade de igreja, porque se tornará novamente a identidade mundana. Então aqui, claramente, é a perca de salvação. Se você pegar o texto do capítulo 2, capítulo 1, você identifica quem é o candeeiro. Não. Aí, assim, eu acho que no debate de perda de salvação ou não, né, eu até entendo alguns outros textos que são usados, né, e discordo sempre da interpretação, e aí a questão é essa, mas eu entendo que esse texto aí não está falando da perda da salvação. Ou seja, olha o que nós estamos colocando aqui, Jesus está falando com um grupo de pessoas. Como que uma igreja deixa de ser igreja? Ou seja, isso tem a ver com uma geração a outra geração. Nós estamos falando de uma igreja que tem mais ou menos 50 anos de história, né, desde que ela se iniciou. E Jesus só está dizendo a ela que, olha, vocês perderam o ardor, vocês perderam o fervor de vocês. Ou seja, Jesus não estava fazendo nem apontamento de conduta moral equivocada na igreja de Éfeso, como, por exemplo, nós já teremos em outras igrejas. Aqui Jesus está dizendo, olha, vocês estão com tudo organizadinho do jeito que deveria estar, o culto continua, a teologia está boa, rejeitou os falsos mestres, beleza. O que Jesus está dizendo, olha, relacionalmente vocês não estão me amando do jeito que vocês já me amaram, nem deixaram de amar. Preste atenção, o texto nem diz que a igreja deixou de amar Jesus, só está dizendo... Mas deixou de amar como era primeiro. Deixou de amar como era no começo. Ou seja, ela perdeu algo da sua conduta normal. Agora, dizer que Jesus vai jogar todo mundo de Éfeso no inferno, perder a salvação, aí é forçar o texto além do texto, né? Está dizendo além do que o texto está dizendo. Professor. Ele não joga no inferno, até porque não é um ou outro deslize que faz a pessoa perder a salvação. Nós vemos, por exemplo, Pedro, ele peca, ele desvia, afasta. Lá em João 21, o próprio Jesus vai resgatá-lo, faz aquelas perguntas. Então, assim, há uma insistência do próprio Deus. A parábola das 100 ovelhas, por exemplo, é um outro exemplo, né? Lucas capítulo 15, você vê que uma se afasta, Cristo vai atrás dela. O próprio Adão, quando peca, lá em Gênesis 3, Deus vai também atrás de Adão. Então, há um tratar de Deus, mas esse tratar de Deus já é uma advertência indicando que se a pessoa permanecer naquela condição de pecado, ela vai perder sim.
ela iria perder. Caso Pedro não correspondesse, dissesse que não gostaria de fazer isso, houve uma insistência de Cristo, Pedro iria ficar perdido. A igreja de Éfeso aqui, por exemplo, olha o que ele considera, o senhor colocou, por exemplo, a perda do primeiro amor como uma coisa muito simples, mas não é uma coisa simples, é uma coisa séria. Olha o que ele diz: lembra-te de onde caíste. A palavra caíste aqui, ela faz menção direta à perda do primeiro amor. Então, a questão também do primeiro amor pode ser resgatada? Pode, mas mediante o arrependimento. Agora, caso isso não ocorra, foi exatamente o que ele disse: caso não se arrependa, eu removerei o candeeiro. Eu acho que algumas questões acabaram não sendo elucidadas pelo pastor. Como a questão: se o candeeiro é a igreja vai perder a sua identidade. Por que ela vai perder a identidade? Porque ela deixou o primeiro amor. Se ela deixou o primeiro amor, pronto, ela perdeu totalmente. O que seria deixar o primeiro amor na sua leitura desse texto? Seria deixar de praticar as primeiras obras. Inclusive tem esse aposto aqui no texto, né? Dizendo: volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, aquilo que ela perdeu foi aquilo que ela deixou de fazer. Quando ele faz um apelo para retornar, ele diz o que então, um cristão hoje que perde o primeiro amor, ele deixa de ser salvo na mesma hora? Não, na mesma hora não. Caso ele não se arrependa, caso ele não retorne, caso ele insista no pecado. Ele, naquele momento que ele deixou o primeiro amor, ele não é mais considerado salvo, não, seria isso? Não, ele continua sendo salvo. Então a igreja não continuava sendo salva? Não continuava sendo salva. Ela, na verdade, aqui ela estava caminhando para perder totalmente sua salvação. Tanto é que Cristo fez uma intervenção, né? Reverendo. Então, assim, vamos imaginar aqui, né? E se perder o primeiro amor, vamos na linha do deixou as primeiras obras. Aqui, até, na verdade, nós estamos, né, na questão da eleição condicional e já migrando para perda de salvação, porque os 5 tópicos, né, eles estão sempre interligados, né? Sim. Olha só, quando, né, você deixa de fazer, por exemplo, primeiras obras, pode ter a ver com evangelizar, como evangelizava no começo, pode significar até que nem deixou de evangelizar. Vamos dizer que lá ele contribuía financeiramente, deixou de contribuir. Lá ele orava 3 vezes ao dia, agora ele ora 1, 2 vezes na semana. Ou seja, ele perdeu o primeiro amor, ele perdeu aquele ardor inicial e ele não faz mais do jeito que ele fazia, ele não contribui mais do jeito que contribuía. Jesus está dizendo só para aquela igreja: olha, o candeeiro será movido, vocês deixarão de iluminar, vocês deixarão de salgar. Agora, eu transformar isso numa advertência e dizer que vai culminar na perda da salvação, mas assim, é Cristo que está é uma exacerbação da advertência de Jesus. Pastor, né? Como que a gente consegue ver esse texto de outra maneira a não ser assim? Lembra-te, pois, de onde caíste. Fato 1, houve uma queda. Arrepende-te, há uma advertência. Volta a praticar as primeiras obras. Primeiras obras é justamente o que daria testemunho do arrependimento. Olha só: se não, venho a ti. Está falando de uma vinda, de um juízo. E moverei do seu lugar o teu candeeiro, a sua identidade como igreja. E ele reforça: caso não te arrependas. Então, a pessoa pecou, ela ainda tem a oportunidade de se arrepender. Caso ela não se arrependa e insista, simplesmente ela perde a identidade de igreja. Em Mateus 18:15, só para fazer uma análise, né, fala um pouco sobre essa questão. Inclusive, ainda que não esteja no livro do Apocalipse, a gente tem autorização da lei de texto paralelo da hermenêutica para ir até lá, porque fala sobre como lidar com o pecado na igreja. Pecou, vai entre ti e ele só. Depois leva 2. Depois faz o quê? Leva para a igreja. E caso a igreja, a pessoa mesmo assim insista no pecado, deve ser considerado como ímpio. É exatamente isso que Cristo está fazendo. Ele está insistindo para que haja oportunidade. Não usufruindo da oportunidade, perde a identidade de igreja. Então, quando Jesus fala, né, de declará-lo como ímpio, ou seja, ele não era igreja. Ele foi corrigido e não era ovelha, e como ovelha não recebeu a exortação e se revelou como ímpio e é desconsiderado ímpio. Aqui, Jesus está conversando com a sua igreja, a igreja é composta de várias pessoas, e ele está falando de um comportamento geral da igreja, de uma tendência de um grupo, e Jesus está fazendo uma exortação. Isso tem a ver com a disciplina, com a correção de Jesus. E o que Jesus está dizendo lá na frente ela vai perder o brilho, a igreja, aquele grupo como igreja deixa de existir. É a morte da igreja local. Ótimo, agora, então perdeu. Não estamos dizendo, cara. Ou seja, você está falando de um grupo local que deixa de existir como grupo local. Agora, dentro daquele grupo tinha salvos e não salvos. Os salvos daquele grupo continuam salvos, vão congregar em outro lugar, a igreja vai para outra cidade. Ou seja, ou aqueles crentes morrem, os filhos deles não são crentes, ou a outra geração não vem. Ou seja, a igreja
deixa de existir ali naquele lugar como igreja. É só isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que aquele grupo de pessoas vai perder a salvação. Aí volta a dizer, é ir além do que o texto está dizendo. É colocar no texto, né, algo que não está lá. Eu apontei aqui a questão do candeeiro, fui lá em Apocalipse capítulo 1, mostrei que o candeeiro é a identidade da igreja. Se não tem candeeiro, não tem representação de igreja. Se não tem igreja, não está em Cristo. Se não está em Cristo, está no mundo. E você pode perceber que se eles praticaram as primeiras obras, é porque foi movido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo fez o quê? Tirou a venda dos olhos, né, conforme diz lá em 2 Coríntios 4:4, tirou a venda, converteu, trouxe aquela pessoa para perto, mas aquela pessoa esfriou e não se arrependeu. Automaticamente perdeu a identidade. Olha só, você tem um grupo de 100 pessoas ali, vamos imaginar. Aí Jesus faz essa exortação para aquele grupo de 100 pessoas que perdeu ali a prática das primeiras obras, faz a advertência. Vamos lá, 70 continuam fiéis, 70 não são infiéis e 30 são fiéis, ou seja, aí a igreja deixa de existir ali naquele lugar como igreja. É isso que Jesus está dizendo, ou seja, ela vai perder ali, ou seja, não estou negando que é candeeiro, está iluminando a cidade, está sendo luz, só que Jesus está dizendo, vou mover o candeeiro do lugar, vocês deixarão de existir como igreja na cidade, ou seja, aqueles 30 perderam a salvação junto com os 70 que nem perderam a salvação, ou seja, é o processo natural de degradação então, 30 da igreja. Perdeu a salvação. Não perdeu, não, 30, estou dizendo até que são os fiéis, dizendo assim, 70 são infiéis, 30 são fiéis. Ou seja, ali é o processo de degradação da igreja que todo grupo local corre o risco de vivenciar. Ou seja, a igreja ali são cerca de 50 anos depois, né, 60 anos depois ali, se a gente pensar de quando a igreja começou até quando Jesus está escrevendo aqui a ela, há uma degradação natural do grupo. E Jesus está fazendo uma exortação ali ao grupo, a uma igreja. Reverendo, mas aí nessa não visão... entra perda de salvação ali. Nessa visão, o fiel... Eu vou falar o eleito aqui para fazer jus ao assunto. O eleito, que o senhor colocou como se fosse os 30, eles nunca vão esmorecer? Eles nunca vão se esfriar? Nunca perderão o primeiro amor? São pessoas imbatíveis, assim, Como que vocês enxergam essa ideia, essa questão? Porque parece que se esses que deixaram o primeiro amor, abandonaram, a Bíblia diz, o primeiro amor, eles, não são eleitos, então o eleito não sofre essa situação? O que eu estou dizendo assim, nós estamos falando de um grupo, de uma comunidade local. Jesus está escrevendo para a comunidade local. Lá tem crentes e não crentes que congregam. Como toda igreja. Verdadeiro crente, falso crente, ou seja, Jesus está escrevendo para aquele grupo. Dentro daquele grupo tem os fiéis. Ou seja, pode ser que os fiéis nem tivessem arrefecido o primeiro amor, que os crentes verdadeiros de lá, ou seja, mas você tem uma maioria... É um problema, porque então, se esse falando dos infiéis, então está fazendo uma promessa para esses que são infiéis. Então, exatamente. Não há essa divisão de dois grupos no texto. Jesus está ali falando com um grupo, com uma igreja, ou seja, Jesus não está fazendo ali a separação de quem é de quem não é, ele está escrevendo para a igreja e dizendo, o problema dessa igreja é esse, e ele está dizendo para aquela igreja, corrija esse problema. É claro que quando nós falamos de eleitos, mesmo os eleitos, eles tropeçam, eles caem, eles pecam, eles erram. Ao caso de Davi. Davi adulterou, Davi mandou matar o Urias, Davi ensoberbeceu, mandou fazer um censo de Israel. A Bíblia diz que Satanás encheu o coração dele. O que entendemos como processo da eleição é que Deus, assim como salvou eficazmente os seus, ele restaura eficazmente aqueles que são dele, ele vai cuidar deles de alguma forma, ele arrependerá, Deus trabalhará com ele, ele será, o que nós entendemos aqui a perspectiva com que lemos o texto, não é da ameaça de perda de salvação, é uma correção paterna. Então, Deus disciplina o filho a quem ele ama e a disciplina divina leva se eu chego para minha filha, por exemplo, e falo assim para ela, caso você não passe de ano, você não vai viajar, isso não é uma ameaça? Estou usando a mesma estrutura sintática que Jesus falou. Caso não se arrependa, eu removerei o candeeiro. Se for uma ameaça, é uma péssima pedagogia paterna. Ou seja, eu não crio filhos debaixo da ameaça. Aliás, a própria Bíblia exorta a criar o filho apontando a direção. Eu entendo que quando você faz isso, você está apontando, de fato, uma consequência. Foi o que Jesus fez no texto. Né? É uma lei de semeadura e colheita, uma consequência, mas não é uma ameaça. Jesus está ameaçando a igreja. Não é que é exatamente uma ameaça, é uma advertência, uma admoestação. A gente também não pode tornar um pouco mais suave aquilo que Cristo tratou com seriedade. Mas advertência é advertência. Ameaça é outra coisa. Então, vamos lá. Eu ia perguntar exatamente esse ponto que o pastor César falou. Eu acho que a resposta dele não foi bem colocada, né? Se o eleito, ele nunca esmorece,
Então, essa mensagem de Cristo aqui é para quem? Porque ele falou para a igreja toda, como o senhor bem colocou. A igreja toda, entendemos aqui, estava caminhando numa prática de perda do primeiro amor. E aí ele vai e faz o seguinte, coloca uma atitude para ser tomada e 2 destinos. Se você não se arrepender, remova o candeeiro. Se você se arrepender, o que eu vou fazer? Eu vou dar um galardão para você. Então, se você tem 2 grupos dentro da igreja, como é que a gente lida com isso, pastor? Então, primeira coisa, não há também essa divisão no texto. Volto a afirmar, né? Ou seja, os infiéis. Volto a afirmar, né? Quando Jesus está dizendo remover o candeeiro, Jesus não está falando nada de salvação, de inferno, céu. Ou seja, é a igreja que vai deixar de ser igreja naquela cidade, a igreja que vai perder sua função naquela cidade. E também, reitero aqui, eu citei até o exemplo do próprio Davi. Davi não perdeu a salvação porque fez o que fez. Davi se arrependeu. Mas... E aí, vamos dizer assim, a perspectiva arminiana vai entender que Davi não perdeu a salvação porque se arrependeu. Nós, calvinistas, entenderemos que Davi se arrependeu porque é eleito de Deus, porque Deus não desistiu de Davi e continuou. Se dependesse de Davi, de fato, né, a continuidade do caminho seria no caminho mau. Então, assim, nós entendemos, sim, que o eleito arrefece, o eleito tropeça, o eleito erra, mas o que entendemos, até quando falamos, né, saindo da eleição incondicional para a perseverança dos santos, nós costumamos dizer que é muito mais a perseverança de Deus nos santos do que dos próprios santos. Então, tinha eleito na igreja de Éfeso. Então, por que ele falou que removeu candeeiros, inclusive dos eleitos? Então, a igreja de Éfeso deixaria de existir como igreja local. Não significa que Eu acho que ela até poderia continuar existindo, não, né? Mas assim, como ela, corpo de Cristo, perderia... Como até, né, quando você vai hoje a Éfeso... Né, a situação lá, né? A situação é precária, ou seja... Né, agora, tem um grupo de fiel, um grupo de infiel. Jesus não vai lançar no inferno aquele grupo de fiéis ali. Agora, tinha muito mais, possivelmente, nesse contexto, pessoas não crentes à frente da igreja, liderando a igreja, do que crentes. E aí, a igreja, como comunidade, vertendo para um caminho errado. E Jesus está exortando aquele grupo ali, volta para o caminho certo. Bom, no próximo bloco, a gente vai tentar sair desse texto e entrar... Já agarrou aqui? Metade do nosso tema agarrou em cima desse texto aqui. Foi no periférico, que nem é o central. Então, eleição condicional. É bíblica ou não é bíblica, minha gente? Aliás, tem uma... lá nos stories do Instagram, tem lá uma enquete, eu não sei se dá para colocar aqui na tela, se está aí. Vai lá no @FM Rádio Musical. E eu imagino que tenha a mesma pergunta do tema de hoje, eleição condicional. É bíblica ou não? Então você passa por lá, está bem equilibrado hoje, 46 a 54, 46% está dizendo que sim e 54% está dizendo que não. Quem está ganhando aqui é o calvinismo hoje. Então, se você quer deixar o seu voto, passa lá e deixa o seu voto no @FM Rádio Musical. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. A Faculdade Teológica Bethesda está lançando a próxima turma de formação em hebraico bíblico. E valeu, Thaís. E se você quer aprender hebraico de uma vez, né? Às vezes, muitos cursos teológicos oferecem curso de hebraico, mas a pessoa faz a prova ali e tal, tira a nota, não sei o quê, mas não consegue ler de verdade, não consegue escrever de verdade, não consegue
Você dá um texto hebraico e fala assim, translitera. A pessoa não consegue transliterar. Porque para transliterar você precisa saber ler, você precisa saber escrever, você precisa conhecer o sistema vocálico, você precisa conhecer pitadas de gramática, né? Para que você consiga transliterar, né? Isso estou falando só da transliteração, tá? A FTB tem um projeto chamado Hebraico Fácil, e no Hebraico Fácil são quatro pilares, né, do primeiro nível, alfabetização. Os 4 pilares são leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Se você tem interesse em ler o que está escrito, sei lá, pastor, eu gosto muito do livro de Jó, eu gosto muito do livro de Ruth, eu gosto muito do livro tal. Se você quer ler na língua em que foi escrito, se você quer conhecer conforme os próprios profetas escreveram, então eu vou convidar você a fazer parte dessa turma. É a primeira turma nesse formato do Hebraico Fácil. É a primeira turma nesse formato do Hebraico Fácil. Você pode me chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 011 São Paulo. Voltou aí o número antigo, 930301234. Se você tem salvo aí é só chamar. 11 930301234. Quem está no chat, está aparecendo aqui no chat já para você. E vou pedir pro pessoal que está colocando no chat colocar também na descrição do vídeo, porque depois o chat é só para ao vivo, mas o grande número vem depois. Então, se você tem interesse em participar do curso Hebraico Fácil, nessa primeira turma dessa formação, nesse formato, eu estou falando nesse formato porque o Hebraico Fácil já teve turmas presenciais, milhares de alunos, online, imersão, mas agora é com aula ao vivo em noites de terças-feiras. Mas se você não pode assistir ao vivo, tá tudo bem, você vai ter um ano para maratonar cada uma das aulas, cada um dos módulos, tá? Tá sendo tudo preparado com muito carinho para vocês. Começa no dia 16 e mesmo que você não possa assistir todas as aulas ao vivo nas noites de terças-feiras, eu peço que pelo menos a primeira você entre ao vivo para receber todo o direcionamento. Junto com o curso você tem acesso a todo o conteúdo que vai sendo liberado a cada aula para você. No final você tem um módulo gigantesco e também você faz parte da comunidade de alunos, onde nós tiramos dúvidas. E tem mais, o nosso time de ex-alunos também ajudam a correção de cada lição, de cada trabalho. Então, é uma comunidade de verdade. Então, você entra na comunidade de alunos, você tem acesso ao material didático, você tem acesso à plataforma, você tem carteirinha de aluno que te dá desconto até no cinema, você tem acesso às aulas ao vivo, tem acesso às aulas gravadas e também você tem um desconto real. Essa mensalidade é 240, mas para essa primeira turma, fez a inscrição até o dia 10, você paga só R$180. Depois muda o preço, então até dia 10 você paga só R$180. Esse valor pode ser até no boleto bancário. Então, se você pode investir R$180 na sua capacitação, você está dentro do Hebraico Fácil. Quero já te dar as boas-vindas e para efetivar a sua inscrição é só me chamar pelo WhatsApp 930301234 011 aqui em São Paulo, e aí sim 930301234 930301234. Coloca teu nome em tracinho hebraico e a gente já sabe o que fazer e a gente já manda para você rapidamente o link de acesso. Esse curso tem a duração de 6 meses, então são 6 mensalidades, sem juros, sem entrada, sem taxa, sem letras miúdas. São 6 parcelas de 180. Passou do dia 10, o valor é R$240, então se esforce para entrar na primeira turma. O WhatsApp 11 São Paulo, 930301234, 930301234, Faculdade Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso
aqui da Rádio Musical FM, e você pode também participar mandando seu áudio pra gente pelo WhatsApp 984849988. E voltamos aqui com o nosso debate, eleição condicional ou incondicional. Eu comecei o primeiro tempo aqui começando com o professor Matheus, e agora quem fechou foi o reverendo Amaury, não foi? Isso. Foi isso, né? Então eu vou ter que voltar então com o Matheus, e aí ficamos democraticamente acertados. Matheus, está com você. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, saindo de Apocalipse, né? Diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Paulo aqui parece não ter toda essa segurança calvinista da salvação. É claro que ele já estava seguro, porém, ele consegue mostrar aqui que no próprio ato religioso e ministerial de pregar a palavra, ele, de alguma forma, não se sentia totalmente qualificado. Ou seja, ele se sentia ainda num corpo perdido, ele ainda aguardava a glorificação. Então, como é que a gente lidar com esse ponto, pastor? Paulo está falando que ele poderia vir a ser desqualificado, a ser reprovado. Como é que o senhor entende isso? Então, mais uma vez, eu acho que aí é entender o texto no viés errado do texto, né? Ou seja, primeiro, dizer que Paulo não estava tão seguro, né? Eu acho que aí não... É difícil até pensar nisso, né? Por quê? Paulo mesmo vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo não acredita no que ele ensina. Não vejo Paulo dessa forma, né? E quando Paulo está falando aqui de desqualificado, ele está falando de pregação, de ministério, de ser aprovado ou não como ministro. Paulo não está falando de salvação, mais uma vez. Ou seja, aí a gente está trazendo essas exortações que têm a ver com a caminhada de igreja, ministério, né, de vida cristã, e levando-as a uma categoria, né, de perda de salvação. E até, né, voltando aqui assim, a questão do nosso tema, eleição incondicional ou condicional, né, quando de fato colocamos a eleição como sendo condicional, aí entendo, Mateus está sendo coerente com o pensamento dele, por quê? Se a eleição depende do ser humano, não de Deus, então naturalmente se desdobra, né, na perda de salvação, e você tem todo o efeito em cascata. Aliás, não necessariamente até, né, vai cair em perda de salvação, mas acaba tendo, né, uma linha de raciocínio que uma coisa vai puxando a outra, né? Quando nós falamos de eleição incondicional, a eleição, a base da eleição não é obra. E isso, arminianos e calvinistas são concordes, são coesos nisso. E quando nós falamos, né, de uma predestinação, de uma eleição condicionada ao que o homem vai fazer, a grande, né, complicação, a grande problemática dela para nós calvinistas, e aí o argumento arminiano não nos convence, assim como nós também não convence o arminiano, mas falando do lado de cá, né? Por quê? Para nós sempre a ideia de condicionar a salvação às obras, ou a eleição às obras, ou seja, está ligado ao homem, ou seja, a eleição começa com o olhar de Deus, vendo algo no homem que leva Deus a escolher esse homem. E isso, para nós, é um conceito estranho às Escrituras, porque nas Escrituras a eleição é uma escolha de Deus. Deus escolhe para... Quando eu vou dizer que Deus escolhe por, ou seja, vamos lá, Paulo vai dizer em Efésios, em amor nos predestinou. Ele predestinou porque ama. João vai dizer assim, olha, ele nos amou e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, a ordem aqui, eu estou citando dois textos, mas para nós a construção bíblica toda nessa ordem, o tempo todo, vou concluir aqui rápido, que assim, a ideia nossa é, a minha ação de converter e de crer é resposta a uma ação prévia de Deus, e não o contrário. Mas ele não vai nos julgar segundo as nossas obras? Ele vai julgar segundo as obras, os que serão perdidos serão condenados por causa das suas obras. No juízo do trono branco, né? Mas no trono branco não é os salvos, né? Que são julgados segundo as suas obras lá não são os salvos, são os perdidos. Salvos. No arrebatamento são os salvos. Porém, não, mas calma aí. Segundo as suas obras tem a ver com arrebatamento? Não, no caso, todas as pessoas serão julgadas segundo as suas obras.
Qual texto que diz que só os ímpios vão ser Apocalipse? Então somos salvos pelas obras. Não tem só em Apocalipse, tem esse texto em Coríntios então, também, falando que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Mas você acha que somos salvos pelas obras? Ele está dizendo no Bema, então. Nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Agora nós sabemos que Deus deu a salvação ao homem, entendeu? Porém, o que o homem faz a partir do momento que ele é salvo, indica a permanência dele em Cristo ou não. O senhor colocou o texto de Romanos 8:1, que diz, né, que aquele que está em Cristo, ele permanece salvo. Estar não é uma condição. Eu posso estar como posso não estar. Então, o ato de estar ou não estar é uma obra. E Cristo julga essa obra. Como? Ministrando a admoestação e também juízo sobre aqueles que não aceitam a admoestação. O que Paulo está colocando aqui é que no próprio exercício ministerial ele podia vir a se perder. Aí o Senhor disse que não, que ele seria desqualificado como ministro. E eu já vi realmente alguns calvinistas falando que a palavra desqualificado aqui não significa perca de salvação. Mas olha só o que Paulo disse, né? Também na carta aos Coríntios, na segunda carta 13:5, examinai a vós mesmos. Inclusive já vi um calvinista dizendo isso para... Como é que eu sei que eu sou salvo? Ele usa esse texto. A vós mesmos, se realmente estáis na fé. Então percebe que Paulo, ele pede para você se examinar. Tem como saber e tem como não saber. Provai a vós mesmos. Ou não reconheceis que Cristo mesmo está em vós. Aí ele diz, se não é que já estáis reprovados. A palavra, o senhor concorda comigo que esse texto aqui está ou não na fé? Indica se a pessoa é crente ou não é crente. É salvo ou não é salvo. E como que a pessoa pode auto-verificar? Ela tem que verificar. Se ela tem incerteza, nesse caso, da insegurança em relação à sua salvação, pronto, ela não está salva. E olha o que ele diz aqui no final, se não é que já estáis reprovados. A palavra grega aqui, adokmo, é a mesma. Então, Paulo utiliza, sim, a palavra adokmo para falar de salvação e não de ministério. Ele volta no mesmo assunto e trata. A única diferença é que aqui ele está falando para a igreja. Vocês se examinem. E em 1 Coríntios 9:27, ele está falando para ele. Eu me examino e posso me entender como reprovado. Posso ser reprovado no próprio exercício ministerial. Como lidar com isso, pastor? Então, eu estou tentando aqui voltar para a eleição incondicional, não para perda de salvação, porque aí é uma expectativa na outra direção, mas aí é exatamente, porque Paulo não está usando a palavra aqui, usando a palavra lá desqualificado, reprovado lá, ou seja, eu não posso fazer esse link. Ali Paulo está falando de ministério, ele está falando da pregação, ali Paulo está exortando mestres e nessa perspectiva aqui Paulo está chamando os crentes a dizer assim, olha, examine você mesmo, veja se você está vivendo de acordo com a fé. O que nós dizemos, né, como calvinistas, é que o eleito viverá de acordo com a fé, que o eleito será crente, que o eleito... olha, a coerência do pensamento paulino é clara. Em Efésios ele diz assim, olha, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ou seja, olha agora o que eu estou dizendo, que eu fui eleito antes da fundação do mundo, eu fui predestinado, que é o que Paulo está dizendo, eu fui regenerado, eu fui justificado, meus pecados declarados, anulados pela cruz de Cristo, aí eu fui adotado por Deus como filho, agora, na minha jornada, eu tropeço, perco tudo isso e vou para o inferno. Ou seja... É isso que a gente está dizendo. O que é perda de salvação? É a continuação e a permanência do pecado, então, mas mesmo se não depois continua, de Cristo ter te admoestado. Se não continua, vai perder. Desregenera, desjustifica, desadota. A construção, muito bom. Gostei até do prefixo des aí, porque é realmente isso que acontece. A pessoa vai perder. Se Pedro não aceita a admoestação de Cristo... E nunca mais é salvo. Ele iria ficar perdido. Nunca mais é salvo. Não tem mais chance. Não, isso aí no calvinismo. O cara perde e nunca mais é salvo. Como ele que ele é salvo? No calvinismo nem perde. Não, no calvinismo não perde. Ou seja, já nasceu... Estou perguntando aqui para você como arminiano. Ou seja, desregenera, desjustifica, dessantifica, desadota. Tá. Aí, e depois ele volta tudo de novo. Se ele mais pode retornar. Ele pode... O que Jesus falou? Volte... O que é voltar? Ele perdeu, estava condenado e voltou. Mas e aí, Hebreus não vai dizer que vai crucificar Cristo de novo para ele? Mas ali está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ali fala de um pecado. Olha o perfil do público, né? Já experimentaram a boa palavra, já testemunharam os poderes do mundo vindouro e mesmo assim cometeram um tipo de pecado imperdoável. Qual é o único pecado que não tem perdão? Mas lá fala que é um pecado imperdoável em Hebreus? Não, a gente pode pegar... Fala só que caíram, né? Então, você tá pegando, caíram de que forma? Você está pegando lá de trás e jogando aqui. Não é disso Vamos que lá. o autor de Hebreus 1 João 1,9. Deus é fiel e justo para nos purificar de todas as injustiças, certo? A Bíblia fala o tempo todo do perdão de Deus. Só que há um tipo de pecado que não tem perdão.
E o autor, ali, de forma implícita, está falando que houve um tipo de queda que não é possível levantar. Né? Então, o que a gente subentende? Que cometeram um único pecado que não tem perdão. E aí você vê o perfil. O perfil do pecado que não tem perdão, ele é, por exemplo, os fariseus, eles experimentaram da boa palavra, eles eram pessoas totalmente ligadas ao perfil religioso. Cometeram um pecado que Jesus falou, opa, esse aí não tem perdão. Quando Hebreus fala sobre isso, eu creio, entendo pelo texto, que dá para conectar esses dois, porque são o mesmo perfil, o mesmo tipo de pecado, apesar de um não dizer, só que é queda, né? É uma interpretação. Mas olha o texto, ele vai dizer assim, é impossível renová-los para arrependimento, porque estariam de novo crucificando a Cristo. Ou seja, eu fui salvo a primeira vez, se tem segunda, pela obra redentora de Cristo na cruz. Eu perdi essa salvação. Ou seja, a lógica do autor de Hebreus é exatamente essa. Não tem jeito de salvar um sujeito duas vezes. Só tem jeito de salvá-lo uma vez. Mas aí o senhor está assumindo que ele pode perder, então, né? Não. Eu estou dizendo que... Ele está dizendo que na lógica... A lógica lá é essa. Ou seja, eu não estou nem entrando aqui, se perde, não perde. Eu estou só dizendo assim, o que o autor de Hebreus está dizendo é que se perde não tem salvação. Ou seja, isso não está especificado lá, que é blasfemo. Ou seja... Ô, reverendo, mas como é que o senhor enxerga os textos de Jesus, por exemplo, a didática de Jesus, o método parabólico de Jesus, quando ele fala sobre... sei lá, o filho pródigo, que ele saiu, se envolveu na lama, tal. Não dá para chamar de irmão uma pessoa que estava naquela situação do filho pródigo. E depois ele volta. Então ele caiu e depois voltou. Ou Romanos capítulo, eu acho que é 11, né? Que ele fala que aqueles galhos que foram quebrados, eles podem ser reenxertados, mesmo os galhos naturais, porque nós somos os pagãos da história ali, né? Que não faziam parte do acordo judaico e que são enxertados na oliveira verdadeira, na oliveira cultivada. Mas os próprios galhos naturais também são quebrados e se eles não permanecessem na incredulidade, seriam reenxertados. Textos assim, não é um ponto para que aponta para tipo queda e depois restauração? Então, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, Jesus está falando de judeu e gentio, do judeu como sendo o filho que está na casa do pai, que fica e que tem a rejeição, e o filho pródigo, que é o perdido, que volta, que aí seria, né, o não da casa, o que e baseado vem fora. Em que tem essa interpretação? Porque o texto começa com Jesus sentando na mesa e tendo em volta dele pecadores. Então, e as pessoas, é por isso que ele conta a parábola. Então, ele conta essa parábola, mas ele está cutucando não os pecadores que estão dele, mas os fariseus que estão assistindo a parábola. Que estão julgando quem senta na mesa. Estão julgando quem senta à mesa. Jesus está dizendo, esses aqui são esse filho que voltou para casa. É o filho perdido, a dracma perdida, o filho perdido, a ovelha perdida. É uma sequência de parábolas que Jesus conta falando do perdido. E todas elas ele está cutucando aqui os fariseus que estão em volta. Paulo, quando fala de enxertar a oliveira, Paulo está falando em termos de nação. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, o judeu foi cortado para que o gentio fosse enxertado. O tronco é Jesus. E Jesus está dizendo, olha, o que está acontecendo de Velho para Novo Testamento? É esse corte. E agora, Jesus está dizendo, mas judeus são enxertados no tronco que é Jesus e são salvos, assim como gentios estão foram cortados e podem voltar. Mas ele não está falando de indivíduo, ele está dizendo aqui como nação. Judeus, né, ou seja, a nação judaica está sendo cortada e agora os gentios sendo enxertados. Mas Jesus está dizendo, olha, mas o judeu que rejeitou também converterá, ou seja, o que Jesus está dizendo é que o caminho de salvação do judeu, mesmo que do gentio, é voltar a Jesus, é voltar-se para Cristo. Professor. Eu até entendo, né, um pouco sobre isso também, mas é por conta da idade. Os filhos mais novos, filho mais velho, Judá, Israel, tudo bem. Mas ainda assim, isso não anula o fato da restauração, que o pastor bem apontou aqui. Mas vamos lá, entendendo que o texto que eu coloquei não foi respondido, Ezequiel 3,19. Se esse aqui, o senhor colocar um ponto diferente, eu realmente quero ouvir a resposta. Espero bastante erudição, mas se avisares o perverso, aqui no hebraico, rachá, tá bom? Criminoso, olha o que diz aqui, o léxico, né? Criminoso, perfil de hostilidade contra Deus, culpado de pecado, né? Se avisares o perverso e ele não se converter, olha aqui, ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, morrerá na iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Percebe que tem um perverso, uma mensagem e possibilidade do perverso se converter. Como é que fica, pastor? O que o texto está dizendo se você... Olha só,
contexto do atalaia, né? Ele diz, olha, eu te pus como atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os ouvirás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, você vai morrer, e você não avisar e nada disseres para o advertir do seu caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o perverso, ele não converter da sua maldade do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Ou seja, ele está dizendo que eu não crente, se eu prego, ele não crê, ele morreu e foi para o inferno. O crente pode crer ou pode permanecer, ele pode não rejeitar tá a graça. De crente. Ele não está falando de crente, ele está falando do perverso. Então o 20 fala de crente. Ó. Tá também quando perdido. o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele uma pedra de tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste no seu pecado, e a sua justiça não praticarão. Então aqui está falando de justo. Ele morrerá. Agora, pastor? Está falando que ele vai morrer só. Ele não está dizendo que ele vai para o inferno, ele só está dizendo ele morrerá. Ou seja, ele tá aqui fazendo. Você está dizendo, ele está aqui dando a tarefa, a missão ao atalaia. Mas fala que morrerá no seu pecado, né? Ele morrerá. Ele Quem vai morre no morrer. pecado? Ele vai morrer como consequência. Ele está num caminho vai pra errado. onde? Ele está no caminho errado. Agora, se ele é um justo, a morte dele, nós entendemos como a morte sendo a disciplina divina sobre ele. Nossa. É o caso do próprio cidadão lá de Corinto, que Paulo vai dizer, seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, o espírito ser preservado no dia do Senhor. Pastor, Ou se seja, ele morrerá no pecado, mesmo assim ele vai para o céu porque tem uma eleição que muda a justiça? se ele era justo, olha só, é porque, assim, você tem dois que grupos. Se desviou da justiça. Não, ele está dizendo assim, tem um perverso e tem um justo. Tem um perverso que vive no erro e tem um justo que cometeu um erro. Tem um justo que tropeçou e que é exortado no seu tropeço. E que ao ser exortado, não acata a exortação. Ele vai ser disciplinado. Ele será disciplinado se ele não acata a repreensão. A repreensão é um ato de misericórdia. Se ele não arrepende, ele é disciplinado por Deus. Qual é a disciplina de Deus sobre ele? A disciplina vai de várias situações que ele viverá na vida, até mesmo a morte, que é o caso do sujeito lá de Corinto, foi entregue a Satanás para a destruição do corpo. Mas isso aí não foi uma interpelação de Paulo, a gente está falando aqui de Deus lidando com o próprio homem em relação ao ministério profético. Pastor, esse texto não dá. Eu vou ler de novo para o senhor. Se avisares ao perverso que significa alguém culpado de ser hostil contra Deus e culpado do seu pecado, rachar no hebraico, e ele não se converter da sua maldade, a possibilidade dele, e avisar do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Não tem como, gente, não tem como morrer em pecado. Mas aí é o perverso. E ser salvo. Não é o crente, não está falando de crente. A mensagem é a mesma. Mas aí no 19 eu concordo com o reverendo. Já é perverso, morre na perversidade, não ouviu. Mas o 20, ele pode se converter. Mas aí ele fala ele pode se converter, mas como é perverso, nos converte. O calvinismo vai responder assim. Foi eleito, né? Mas o 20 é uma pergunta mais complexa, porque ele fala assim: quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, ele é justo, mas se desviou e fez maldade. E eu puser diante dele por tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado, morrerá. No pecado, morrerá. Suas justiças que praticaram não serão lembradas, no seu sangue requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, não sei o que lá, então, e ele se arrepender lá, tal, tu salvaste uma alma. Entende? Então, acho que fica um pouco mais complicado, né? Tem como perder a alma. Isso está muito ligado a ouvir a pregação, receber ou rejeitar. A palavra, inclusive, hebraica aqui, para retornar, pastor, é chuve, de onde a gente conhece techuvá. Porque, olha só, o justo, isso pressupõe ainda que o justo tinha uma vida de pecado, foi salvo, porque não é desviar no hebraico, é retornar. Então, o justo desviou da justiça. De que maneira que ele desviou, né? Ele retornou para a injustiça que ele já praticava. Então, ele já foi salvo uma vez e está sendo interpelado aqui para poder sair dessa condição que ele tinha voltado. É como, né, aquele texto que diz que o cão volta ao seu próprio vômito, entendeu? O filho pródigo que o pastor usou aqui é diferente da igreja de Éfeso. Então, cara, mas aí a resposta, essa resposta aí do calvinismo, ele vai dizer, mas o cão era cão mesmo já. Mas aqui o porco também continua sendo porco. Ele continuou porco, ele não mudou de natureza, ele voltou ao próprio pecado dele. Então, ele é justo. Aqui ele está dizendo, né, falando de um homem palavra justo. De Sadik. Ele está falando de um homem reto que tropeça, ele vai falar desse homem reto que tropeça, e a preocupação aqui do texto é até o atalaia adverti-lo ou não, e se o atalaia o adverte e ele permanece, né, naquele caminho errado dele, o texto não estende além
da consequência daquele justo que vai morrer, daquele justo que será disciplinado por Deus. Se ele é justo de fato, né, o que nós entendemos é que o justo, ele é filho de Deus, ele é crente, ele é salvo. A ele vem a disciplina divina. Aqui nesse texto que o professor ímpio vem o juízo. Trouxe, a gente vai ter que fazer um intervalo de 1 minuto e seguiremos apenas pelas redes sociais mais alguns minutinhos, mas só para o próximo bloco. O versículo 20 e o versículo 21 se trata do mesmo justo. Não é outro justo, mas o mesmo justo, mas tem cenários diferentes. Em um deles ele dá ouvido à pregação. Exato. E a Bíblia diz, e aí porque o assunto é para o pregador ali, né? Então salvaste aquela alma. Mas no outro cenário ele não dá ouvidos à pregação. Então parece que tem a ver com a vontade do justo ali em questão. Mas é o justo, e ali ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer, Deus nem diz que o justo foi para o inferno, Deus só diz que vai requerer da mão do atalaia. Tá, deixa eu fazer um intervalo, 1 minuto, a gente volta diretamente só pelas redes sociais, vai lá, corre pro YouTube, vem com a gente, vai. É só a tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Nesta segunda, traremos para a mesa de debates um assunto que deixa muita gente com dúvidas. Os apóstolos podem perdoar pecados? Quer saber mais sobre o assunto? Então não perca, segunda, às 11 da manhã, Musical FM, mais unidade cristã. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC mais de mídia, na Musical FM. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. Estamos de volta, agora em definitivo pelo YouTube. O reverendo começou a trazer a resposta, mas aí tivemos que fazer essa virada, então eu volto com ele aqui, reverendo. Então, quando o texto fala do justo, né, ele não fala do justo da mesma forma como ele vai falar do perverso que se perde. Ele fala ele está falando de você. O texto está fazendo a categorização de 2 tipos de pessoas. Um que é justo, que tropeça, e um é o ímpio que vive na maldade. O ímpio que vive na maldade será exortado, se ouvir será salvo, se não ouvir não será salvo, que é a história da redenção. Todos nós éramos perversos, ímpios. A diferença entre eleito e não eleito é que o eleito crê, o não eleito não crê, e isso para arminianos e calvinistas, né? Para o calvinista, o eleito crê porque Deus o escolheu para crer. Para o arminiano, Deus o escolheu para crer porque sabia que ele iria crer, né? Deus o elegeu porque sabia que ele ia crer. Ou seja, no calvinismo, Deus é o agente. No arminianismo, o homem é o agente. A decisão vem do homem, né? E livre-arbítrio, dizendo de passagem, nem o Armínio acreditava em livre-arbítrio nesse termo aí, mas vamos lá. Aqui ele categoriza 2 tipos de pessoas. A pergunta é, por que Deus categoriza 2 tipos, um justo e um perverso? Se ambos estão em pecado, por que o justo é justo e o perverso é perverso? Ou seja, o justo é diferente, o justo tropeçou e ele é exortado, e ao ser exortado, ele é ajudado, é auxiliado, é salvo aqui dessa aqui ele morre em pecado se não ouvir o profeta. Não, ele é salvo da conduta errada se ele ouvir a exortação. Se ele não ouvir a exortação, né, o texto então ele tem livre-arbítrio, ele tem condição de ouvir ou não ouvir. O justo tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio vem depois da salvação. Essa é a diferença. Para nós calvinistas, ímpio não tem livre-arbítrio. Não crente não tem livre-arbítrio. Nem Armínio acreditava nisso. Vamos lá. Dá para a gente continuar nesse texto aqui, né? Inclusive, a palavra justo aqui mostra que alguém é aprovado por Deus, aqui no texto hebraico, tá bom? Que seria tzadik. Tzadik, alguém aprovado por Deus por conta das suas próprias obras. Tem um texto também bem interessante, gente, lá em Tiago, acho que é Tiago, capítulo 5, versículo 20. É esse? Olha só. Sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte
a alma dele. Mas não é salvação, mas está dizendo que cobrirá uma multidão de pecados. A salvação é justamente a remissão dos pecados. Como é que fica, pastor, essa questão de que alguém pode converter o pecador do seu caminho e salvar a alma da morte e cobrir uma multidão de pecados? Vamos voltar aqui em Ezequiel, depois vamos lá. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Disciplina, não condenação. Continua. Ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. Do seu? As suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, ele não está falando de condenação sobre esse justo aqui. O tema não é esse. O tema é o atalaia. Deus está dizendo, olha, se eu disser para você exortar, você não exortar, eu vou cobrar de você. E o justo vai tropeçar e o justo vai morrer por causa daquele ato errado que ele cometeu. Isso é um recurso linguístico, a gente chama de ariotização. É a interpretação do que está aqui. É claro. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá. Porque foi avisado. E tu salvaste a alma dele. Ou seja, mas se o senhor levar ferro e fogo do jeito que você está levando, então o pregador salva a alma das pessoas? Ele também é salvador? Não, mas aqui o salvar a alma está ligado ao que ele acabou de dizer. Ele viverá. Ele não está falando de céu e inferno aqui. Ele está falando do justo. Ele categoriza dois grupos. Ele tem um perverso, que é salvação aí e tal. Agora, ele está falando de um justo que tropeça. Que eu tenho que exortar o justo que tropeça, porque senão ele será disciplinado por Deus. E aí ele está dizendo que tanto o atalaia tem a missão de pregar para o perverso converter e virar crente, como ele tem uma missão em relação ao justo, para que quando ele tropeçar, ele levante-se do seu tropeço. Agora, não está falando de condenar os dois, ele está falando de condenar aqui o perverso. O justo, ele está falando de viver, ele viverá. Ele não vai condenar o justo? Então, olha só, tem dois elementos aqui no verso 20 que falam sobre condenar o justo. Primeiro, no seu pecado morrerá, e segundo, as justiças que praticara não serão lembradas. Pastor, tudo que ele fez sendo crente será apagado e ele será considerado injusto. Mas ele é salvo pelo que ele fez? Aí é outra doutrina, aí é outro evangelho. No evangelho nosso, ele é salvo pela justificação. Ele é salvo pela graça. Pela graça de Mas Deus. nós não podemos negar também, pastor, que as obras testemunham a salvação. Mateus 16, 27, até relembrando aquele texto que o pastor César perguntou. Porque o Filho do Homem adivina a sua glória, com seu Pai e seus santos anjos. E então retribuirá a cada um, castos, conforme as suas obras. Isso é galardão, isso é a vida eterna. Você recebe benefícios de Deus, de fato. Né? Mas galardão não existe no calvinismo. Todo benefício, como não? Todo benefício... Porque galardão é mérito, não é? Não. Todo benefício que eu recebo extra salvação de Deus tem a ver com o que eu faço, com as obras. Se eu oro mais, oro menos, me esforço mais, me esforço menos. Salvação não tem a ver com obras. Então a salvação é uma dualidade de predestinação e meritocracia? Não tem mérito na salvação. Pelo contrário, quem diz que tem uma meritocracia é o arminiano. Para nós calvinistas... Mas em que momento que o senhor diz que o arminiano entende que há mérito na salvação para o homem? Quando ele diz que Deus elegeu o homem com base no que ele viu no homem. O calvinismo quer defender Deus. Ele quer defender a soberania de Deus. Porém, a Bíblia é bem clara que, assim como existe a soberania... Deixa eu só fazer uma correção aqui. Deixa eu fazer só uma correção como calvinista. O problema do calvinismo não é defender Deus nem a soberania de Deus. O problema do calvinismo é humanismo versus teocentrismo. Essa é a equação, essa é a tensão. Tá, tudo bem, vamos lá. Só que tem um detalhe. Gente, é inequívoco. Eu não consigo dormir sem, pelo menos, aceitar esses textos. Deus salvará pelas suas obras, efetuará a vossa salvação, Filipenses 2, acho que é o verso 12. Então a salvação é pelas obras. Não, calma. O outro verso diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando você percebe que existe sim a soberania divina e a liberdade humana. Tem uma metáfora de Norman Geisler que é muito boa para explicar isso, tá bom? Vamos tentar metaforizar, já que o texto não está sendo suficiente. Pensa num prédio de esquina, bem alto assim. Você tem uma pessoa em cima do prédio. Essa pessoa que está em cima do prédio, ela consegue ver os carros que vêm de uma rua, da outra rua, consegue ver as placas, consegue ver a sinalização e aqui um semáforo no meio. Essa pessoa consegue antever que o carro que está vindo nessa direção está com o sinal fechado. O que está vindo nessa direção está com o sinal aberto.
automaticamente ela consegue prever o futuro, entre aspas. Como? Ela sabe que se aqui está aberto e aqui está fechado, e esse daqui transgrediu todas as leis de trânsito, vai colidir. Deus está em cima desse prédio, numa posição privilegiada, conseguindo antever o futuro. Aí você fala assim, por que ele não interfere? Porque ele já interferiu, foi ele que criou as leis da boa convivência. Ele já deu pra gente a lei. Só que a gente faz o quê? Tira a habilitação, ou seja, aprende o conhecimento bíblico e usa ao nosso próprio jeito. Agora, Deus ele não controla esse fenômeno? É claro que ele controla. Na hora que acontece esse ato de injustiça, onde um está certo, o outro está errado e colide, essas injustiças, esses problemas, é por conta da nossa má escolha. Então você consegue perceber a soberania de Deus criando tudo para ser perfeito e o pecado coordenando o homem para ir de forma errada. Não, a figura do Norman Geisler é legal, joia, só não tem coerência com o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de um Deus no alto do prédio olhando a história. A Bíblia fala de um Deus que escreve a história. A Bíblia fala de um Deus que nenhum plano dele pode ser frustrado, ou seja, que nenhum desígnio dele cai no vazio, ou seja, a Bíblia não fala de um Deus que prevê e a Bíblia não fala de um futuro incerto, ou seja, esse Deus que está no alto do prédio, parece que o futuro pode dar, pode não dar, Deus está prevendo, ou seja, não, se Deus já viu o futuro, quem vai ser salvo, vai ser salvo, quem vai ser condenado, vai ser condenado, e nada muda, eu concordo. Nada muda esse destino final ali. E o que o calvinista diz é que Deus decretou que aconteça desse jeito e é desse jeito que Deus viu que vai acontecer. E aí não se separa em Deus se ele decretou porque viu, se ele viu porque decretou. Aí eu entendo aí que é um debate infrutífero esse, né, de tentar separar decreto de presciência divina. Isso. Então, mas aí sem separar decretos de, como você falou, de presciência. Particularmente, eu que não sou exatamente arminiano, e também entendo que o calvinismo assume essa posição de falar de decretos muito mais do que a Bíblia diz. Então, eles transformam em decretos coisas que não está escrito na Bíblia que é decreto. É uma interpretação calvinista de que X evento foi um decreto. O cristianismo é uma religião que tem um ensino basicamente monergista. Só existe um Salvador. Ou seja, a salvação é trabalho de um. Atos 4, né, e nenhum outra salvação, não sei o quê. É bem tranquilo isso. Por outro lado, esse Salvador parece, na Bíblia, que nos convida a participarmos de forma sinérgica, sei lá, não como consalvadores, mas recebendo obedientemente essa graça que é oferecida conforme Coríntios capítulo 6, que fala, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, e a palavra cooperar ali é sinergia, né? Então, como lidar com textos tipo claros, assim, onde fala dessa possibilidade do homem cooperar com Deus quando o assunto é salvação? Lembrando que isso é um problema também para alguns pontos arminianos. É por isso que eu estou falando. Como eu não sou arminiano, eu levanto essa questão. Ele é um ponto, ele é de fato um ponto tenso, porque aí é a linha tênue entre soberania de Deus e responsabilidade humana que o Evangelho não nos faz enxergá-la claramente. O calvinista exacerba e vai na hiperdecretização de fato. E tudo vira decreto, isso aqui. O arminianismo vai para o humanismo e exacerba também. Eu acho que o pelagianismo a ação. Vai. Não, o pelagianismo vai descaradamente. Vai descaradamente. O arminianismo tenta se equilibrar ali, mas cai para lá, cai para cá toda hora e não é fácil. Essa linha, ela é complexa porque Deus intencionalmente a deixou obscura para nós, né? E toda vez que a gente tenta clarear, a gente mais confunde do que ajuda. Eu entendo que essa é uma linha que nós temos, aí eu vou com Calvino tranquilo, que é uma coisa que nós temos muito mais que aceitar do que entender. Por quê? O que o calvinismo diz, basicamente, é assim, eu creio, e quando eu creio, sou eu que creio. Eu sei, tem a calvinista que diz assim, você não pode falar que aceitou Jesus porque você não aceita Jesus, é Jesus que te aceitou. Isso é uma exacerbação do calvinismo. No calvinismo verdadeiro, eu aceito Jesus, sim, eu creio, recebo, sim. Né? Ou seja, eu recebo Cristo, eu creio. Tem um ponto aqui. Agora, deixa eu só terminar, se eu perco o raciocínio, aí volta, né? É que assim, é questão de causa e efeito. No calvinismo, Deus é a causa, o homem é efeito. Então, eu criei porque Deus me elegeu. Eu amei porque ele me amou. Ou seja, mas fui eu que amei. Eu amo Deus.
E eu amo porque ele me amou. Agora, esse amor... Mas aí o arminianismo fala exatamente então, isso. Mas assim, sou eu que amo. Agora, o meu amor é causado pelo amor de Deus. Sim. A minha fé é causada pela eleição divina. Óbvio. Quem chegou primeiro e quem chegou depois. A eleição de Deus é que leva à conversão. A diferença do então, o senhor aceita essa ideia que eu falei do sinergismo? Então, não chega a ser aqui um sinergismo. Mas é que está na Bíblia. É uma ação de Deus com a resposta humana. Olha esse texto aqui, por exemplo. A sinergia aí é a resposta humana, mas essa resposta é causada por uma ação prévia de Deus. Isso é arminianismo. Bem-vindo. Não. Isso é arminianismo. Vamos lá. Mateus 23, 37. Mostra uma coisa bem interessante, porque o Senhor usou o texto dizendo que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Olha o que Jesus diz. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis, aqui o verbo é telo, no grego significa de fato o querer mais intenso. Eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. E vós não o quisestes. Aí eu pergunto, o que aconteceu com Jerusalém? Deus o decreto endureceu. Prevaleceu ou a justiça prevaleceu mediante resposta da ação deles? Mas a Bíblia não diz que foi Deus que endureceu Israel para rejeitar o Messias e a salvação acontecer? Então, você sabe que essa palavra, esse verbo endurecer, aparece 20 vezes e 10 vezes ele aparece com Deus endurecendo, mas as primeiras 10 vezes que aparece foi Faraó que endureceu o seu próprio coração. Aí Deus determinou um plano, na quinta vez que ele endureceu o coração, e as outras vezes que ele quis amolecer... Quanto a Faraó é verdade, mas quanto a Jerusalém, não. Quanto a Jerusalém, a primeira já estava dito, né? Lá em Deuteronômio 4 já estava escrito que ia cair. O que ele fala aqui é uma ação que já havia sido profetizada lá no passado. Mais do que em Deuteronômio 4, na eternidade, porque Cristo já era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Tudo bem, mas observa aqui, pastor. É um ato soberano de Deus, e ou seja... Jesus Se é soberano, por que ele não conseguiu? Não é que ele não conseguiu. Jesus está dizendo que a rejeição de Israel é um ato do próprio Israel. Ou seja, que a vontade dele é essa, tal, mas o caminho para a salvação passava pela rejeição dos judeus. Pastor, aqui tem o mesmo verbo. O querer de Jesus, de ajuntar, né? É o mesmo verbo. A diferença é a classificação gramatical. Qual era o plano? Etelessa e o outro é etelessate. Ou seja, eu quis, subjuntivo, vocês não quisestes, indicativo. Mas qual era o plano? O plano era juntar. Assim como Cristo não quis ir para a cruz morrer, e ele pediu, Pai, passa de mim o cálice. Mas depois ele se rende e seja feita a tua vontade. Mas é outro ponto. Né? Então, não estou dizendo, seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus Cristo, tem um caminho. Existe predestinação para Cristo. Deus tem um caminho. O povo judeu, deixa eu até colocar esse ponto aqui, até alguns arminianos podem não considerar muito bem. Em relação ao povo de Israel, 144 mil foram predestinados a passar pela grande tribulação. Os judeus foram predestinados a gerar o Messias. Existe predestinação ligada ao povo de Israel. O problema de Calvino é com um objeto direto. É que ele pega os textos que são ligados a Israel e joga para a igreja, igual acontece em Romanos 9, por exemplo. Mas aqui, pastor, está dizendo claramente, eu quis, vós não quisestes. E aconteceu conforme o querer do homem. Não é que exatamente o querer do homem prevaleceu. Deus não foi afetado com isso. O Deus não deixou de ser glorioso, não deixou de ser maravilhoso. Então, no calvinismo, se o querer do homem, ele consegue algum tipo de vantagem, entre aspas, ao querer de Deus, quem se prejudica é o homem. Bom, o despertador do pastor Amaro já tocou, então coloque aí as considerações finais, por favor. Vamos lá. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Vamos lá. Eu comecei com o professor. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer a gente trabalhar essa questão juntos. Amém. Muito obrigado. Bem, eu continuo compreendendo, né, que há um consenso entre soberania de Deus e a liberdade humana, visto que a Bíblia mostra isso o tempo todo. Então, contudo, existe também espaços onde a Bíblia mostra que Deus ele é totalmente soberano em detrimento à vontade do homem. E essas escolhas, eu desafio a qualquer calvinista a mostrar que está ligado à igreja. Você pode perceber que está ligado ao povo de Israel. Quando Deus endurece Faraó, é para libertar o povo de Israel. Ainda assim tem aqueles 6 verbos que aparecem onde Faraó endurece seu próprio coração. Em Romanos 9, se você for perceber, existe ali um conjunto de 18 objetos diretos. Verso 4, israelitas, aliança, lei, culto, promessa. Verso 6, Israel, israelita. Verso 7, Abraão, Isaac. Se eu for falar aqui, vai gastar bastante tempo. Todos esses contextos em Romanos 9 indicam que a mensagem era para o povo de Israel. Chega no verso 10, no capítulo 10, por exemplo, ele fala, todo aquele que invocar o Senhor será
salvo. Então, no verso 9, predestinação, a gente sabe que a igreja de Roma era uma igreja mista, formada por judeus e gentios. Ele precisa se comunicar com os dois públicos. Se a gente perceber, segundo o Dr. Brodus David Haley, você tem ali os capítulos ímpares, meio que destinados ao povo de Israel, que compunha a igreja de Roma, e os capítulos pares destinados à igreja. Então, Paulo está o tempo todo falando com os dois povos, uma espécie de mensagem diferente, inclusive até um ponto que o pastor César discorda, né? Mas ele trata Israel de um jeito, igreja de outro jeito. Então, nessa construção, nós podemos perceber que Deus trabalha de forma muito específica e abrangente. Predestinação, sim, em alguns pontos para Israel, mas para a igreja não. O processo salvífico não opera dessa maneira. Deus, ele tem uma mensagem, compartilha essa mensagem, a graça não é coercitiva. Deus não chega lá, te obriguei, vem cá, você vai ser salvo, pronto e acabou. Vou colocar a graça no seu coração e vai tudo operar. Não, ele também não faz isso com o perdido, né? Porque ele não faz acepção de pessoas. Então esse é o meu posicionamento. Professor, quem quiser te conhecer melhor, como é que te acha nas redes sociais? Como é que funciona? Então, você pode acessar aí o nosso Instagram, professor.mateusrangel. Olha para lá, para cá, né? Essa aqui. Professor.Mateus Rangel. Mateus é com TE, sem o H, tá bom? Você também pode nos encontrar ali através do WhatsApp Business da nossa escola, que é Instituto Koinonia. Perdão, o WhatsApp é 22999 24 23 93. Você pode ali conhecer os nossos cursos de grego. Posso mostrar rapidinho? Claro. Aqui, por exemplo, o nosso curso de grego, tá bom? É um curso bem eficiente, tem 30 aulas aqui. Tem o básico, o médio e o avançado. Tem ainda os mapinhas mentais, que o Juliano ontem ficou com um, onde são 62 mapas mentais que resumem todo o curso de grego. 30 aulas, suporte, bastante material aqui. Tem hebraico, crítica textual. Aqui é o nosso curso de escatologia também, né, defendendo aí uma visão mais interdenominacional. Porém, as minhas conclusões, depois de fazer esse livro, foi que o pré está bem fundamentado, né? E aqui um curso de apologética cristã, pastor. Isso aqui é um curso para a gente da nossa área, né? Ele trabalha alguns temas, desigrejados, dízimos e ofertas, aborto, medicamento contraceptivo, homossexualidade, pena de morte, divórcio e recasamento, teologia coach, existência de Deus, terraplanismo e globismo, evolucionismo e criacionismo. Aí refuta as religiões que a gente conhece, existência do diabo, apostolado nos dias de hoje, ministério pastoral feminino, prática do jejum, línguas estranhas, teologia da prosperidade, até ministério de dança tem aqui, e por fim um cristão é maçonaria. Esse vai de brinde para o senhor, meu pastor. Obrigado. E é isso, gente. Então nós temos vários cursos lá. No Instagram é a principal forma de você conhecer o nosso trabalho e através do WhatsApp também. Reverendo, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa de debates. Suas considerações finais. Então, eleição condicional ou incondicional, né? Quando colocamos eleição condicionada ao ser humano, nós estamos colocando o ser humano como uma causa da salvação. A salvação como algo que Deus doa ao ser humano, e as decisões eternas de Deus, aqui sim nisso, né, pensando naquilo que Deus decretou na eternidade, fazer e que fosse o percurso da história dentre todas as possibilidades que tinha e que fosse esse que estamos vivendo, isso é um ato de fato soberano de Deus. Eu não tenho como entrar e dizer que Deus elegeu pessoas com base na condição delas. Ou seja, Israel não foi eleito com base na condição de Israel. Israel nem existia, Deus chamou a existência, fez Israel ser. Paulo vai dizer que os gêmeos lá nem eram nascidos, Deus escolheu abençoar Jacó e aborreceu-se de Esaú. Isso tem a ver com algo interno de Deus. A eleição é algo do coração de Deus. Tem a ver com o amor de Deus. Deus nos amou. O nosso amor é uma resposta, é uma conquista do amor, uma ação eficaz de Deus nos chamando para a salvação. A eleição se baseia em Deus e não no ser humano. Quando alguém diz que a eleição está condicionada àquilo que o ser humano faz, pensa, eu entendo que sim. Aí nós vamos para uma ação baseada em obras. Paulo é claro em dizer que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso é uma dádiva, isso é uma doação divina, isso é um ato livre, soberano, interno de Deus, que resulta no que está acontecendo ao longo da história. E nós somos aqui, né, resultado dessa ação soberana de Deus. Há um ponto tênue onde aquilo que Deus fez, decretou, levemente, suavemente, soberanamente,
me conquista, me chama, eu sou salvo, me torno crente, caminho. E mesmo como judeu ou não judeu, somos eleitos por Deus, somos frutos de uma escolha prévia de Deus que nos amou na eternidade, deu Cristo por nós. Nós viemos à existência como resultado dessa ação soberana de Deus. Nisso que cremos, é assim que entendemos, que é o que a Bíblia está falando de Gênesis e Apocalipse. Legal. Quem quiser conhecer o reverendo Amaury ou a Igreja Presbiteriana da Penha, como é que funciona? Você vai encontrar aí PR Amaury Oliveira no Instagram, Facebook, pode fazer contato por lá. A Igreja Presbiteriana da Penha também você acha na internet, IP Penha ou Igreja da Penha, e você encontra no YouTube também, Instagram, Facebook, pode conversar conosco. E estamos lá na Rua Major Rude, 145, na Penha, no centrinho ali da Penha. Tem culto domingo 9h30 da manhã, 11 horas, 18 horas, segunda, quarta, sexta, a semana inteira. Maravilha. Bom, concluímos mais um debate e um grande conteúdo gerado para te ajudar a entender melhor essa questão. Eu fico por aqui, mas às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã.